Mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Interessante, porque aqui é uma série de parábolas que Jesus conta. E essa parábola dos talentos, acredito eu, que é uma parábola famosa, conhecida, não só no meio cristão, que lê as escrituras, a Bíblia, mas até fora. É conhecida essa parábola aqui, né? Mas eu quero ressaltar alguns pontos aqui para a nossa vida. Importante, meu amado e minha amada ouvinte, você descobrir e desenvolver seus próprios talentos. É importante isso, você descobrir e desenvolver os seus próprios talentos. Esses dias, ouvindo várias pessoas, quando eu estou com mais pessoas, eu fico ouvindo o que elas estão falando. Às vezes é um assunto que é direto para mim, às vezes é um bate-papo com várias pessoas, mas eu estou naquela roda de conversa, então eu estou atento ali ao que está falando. E eu percebi que uma pessoa disse assim: Nossa,
Como é que pode lá que fulano de tal, ele é da área da música, ele canta, faz e viaja pelo Brasil, tem uma grande igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele comentando com mais pessoas, e eu estava junto, e justamente ele disse, nossa, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso, né? E quando eu li essa parábola, eu fiquei pensando, né? E aquela pessoa não estava falando negativamente, mas estava, parece que, querendo fazer uma avaliação por que o ministério dele não deslanchava como o outro. É porque, na realidade, aquele outro que está naquela posição não começou ontem. Já começou faz tempo. E o que estava falando começou mais recentemente. Então, tem pessoas que elas querem resultados imediatos. Tem pessoas que não têm paciência de esperar. Elas são precipitadas em algumas coisas. Então tudo tem um tempo. A Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes, capítulo 3, que é o famoso há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então tem pessoas que começam algo hoje e já quer resultado amanhã. Depende do que você quer de resultado, não é assim que funciona. Então a questão dos talentos, e também podemos dizer das habilidades, elas são desenvolvidas. Elas podem ser desenvolvidas. Então quem está me ouvindo pelo rádio desde o início, eu ainda comentei sobre as ferramentas da agricultura da época. Hoje também, mas principalmente antigamente, que eram as coisas mais manuais, né? Então todos tinham que cuidar da sua ferramenta. Era enxada, facão, foice e assim, rastelo, né? Não sei se quem é jovem também nem sabe o que é isso. Rastelo. Então tinha que cuidar da ferramenta, né? Tinha que limpar todo dia, para que no dia seguinte já estava tudo pronto para a tarefa do dia. Então os nossos talentos e habilidades também eles são desenvolvidos. E se você não desenvolve, você fica como sendo uma pessoa inútil. E dentro do texto aqui, a gente percebe que eram 3 pessoas. Uma pessoa recebeu 5, a outra 2 e a outra 1. E foi bem claro aqui a escrita aqui que eu li para você, a Bíblia, que o que tinha 5 produziu mais 5. Foi para 10, ele dobrou. Como se fosse uma quantidade em dinheiro que ele soube investir e dobrou. O que tinha 2 fez a mesma coisa. E os 2 primeiros receberam o quê? No acerto de conta. Foi dito o quê? Bem está, servo bom e fiel. Então você tem que guardar essas 2 palavras aqui, ó. Servo bom e fiel. Tem gente que é bom, mas não é fiel. Dá para entender isso ou não? Servo bom e fiel. E tem muita gente que é bom, mas não é fiel. Não é fiel em quase nada. Então, se não tiver fidelidade, só vai ser bom. Mas quando é bom e fiel, a bênção é muito maior. Olha só Deus falando aqui. Olha que coisa linda. Tremendo isso aqui, hein? Porque a Bíblia é o seguinte, gente. Quando você lê as Escrituras, quem dá a revelação é o Espírito Santo. Mas já está pronta a Bíblia, que é a letra. Mas nós precisamos da revelação do Espírito, que está na palavra de Deus. Então, aqui na Bíblia, até uma vírgula, ou após uma vírgula, tem uma revelação. Tem um mistério revelado agora para você. Bem está, servo bom e fiel. Eu te pergunto, você pode ser bom, mas você tem sido fiel na sua tarefa? Você tem sido fiel no seu chamado? Você tem sido fiel com as suas habilidades que você tem? Pense nisso. Tem que pensar, refletir e decidir. Se estou sendo fiel, vamos continuar sendo fiel, né? Se eu acho que eu não estou sendo fiel, vamos melhorar essa fidelidade. O outro também recebeu a mesma sentença, ou mesma frase. Bem está, bom e fiel servo. Né? Olha só, bom e fiel. Então guarde essas 2 palavras, ser bom e fiel. Pode se aplicar fidelidade a Deus, fidelidade aos princípios da palavra, fidelidades na semeadura, e pode se aplicar também fidelidade no casamento. Eu posso pegar essa palavra aqui e direcionar para os casais. Maridão, você tem sido um bom marido e fiel à sua esposa? Esposa, você tem sido uma boa esposa e fiel ao seu marido? Pense nisso. A Bíblia ela fala para todo mundo, né? Para todas as áreas. Às vezes a pessoa é um bom pregador, é um fiel pregador naquilo que ele foi chamado,
mas em casa ele não é bom e não é fiel à sua família. E daí, como é que fica esse negócio? Para pregar, a pessoa é muito bom e fiel, beleza. Está cumprindo o seu ministério, ou chamado, que seja. Mas em casa não tem cumprido o papel de marido? E daí? E agora? Pense nisso. Hoje é para você pensar muito. Aproveita a quinta-feira para pensar e ver que área da tua vida que você precisa botar ordem aí. Entendeu? Eu sempre falei, e não vou tirar isso da minha cabeça nunca, que meu ministério maior é o meu lar, minha casa. Entendeu? Minha família. Eu e esposa. Porque a família é um projeto de Deus. Analise. Eu ia falar outras coisas aqui, mas o Espírito Santo está me direcionando a isso aqui. E eu sei que quando eu falo isso aqui, eu estou falando em nome de Jesus com muito temor e tremor diante de Deus. Porque aqui que a gente faz não é brincadeira. Eu gosto de ter um momento de descontração aqui, porque a vida boa é vida assim, né? Mas esse ensinamento é forte, isso aqui é para todos nós. Será que eu tenho sido um bom marido? Um fiel marido? Você que é casado, casada? Você que é pai, você que é mãe, você tem sido um bom e fiel pai e mãe para com seus filhos? Você que é filho e tem os seus pais em vida ainda, você tem sido um bom e fiel filho ou filha para os seus pais? Ou tem dado só desgosto para eles? Pense nisso. Porque essa palavra é para todo mundo, mas no meio cristão, no meio evangélico, muitos, por falta de sabedoria, porque o próprio Deus diz assim, olha, ele fala isso, acho que é em Zacarias, se eu não me engano, ele fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Entendeu? Então a tua espiritualidade não é nivelada pelo tanto de glória a Deus que sai da tua boca ou de aleluia. Isso é gostoso. Quando você fala aleluia, você está dizendo louvado seja o Senhor. Quando você está falando glória a Deus, você está glorificando a Deus por alguma coisa que você ouviu ou que você está fazendo e a glória é para Deus, tipo assim, né? Mas o que conta a nossa vida é o nosso dia a dia, nossas atividades, nosso compromisso com o próximo, com a família em primeiro lugar, né? Então você nota que as duas pessoas que souberam trabalhar com seus talentos e dobrou o capital, né, dobrou ali de 5 para 10, de 2 para 4, recebeu isso aqui, ó. Bem-estar, servo bom e fiel. Então eu enrosquei nessa aqui, ó. Servo bom e fiel. Fiel vem de fidelidade. Servo bom e fiel. Uma coisa nós temos que entender que quem sabe da nossa vida, ou seja, quem realmente sabe se nós somos bom e fiel, é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Ele sabe. Então não é alguém que vai julgar eu e você, não. O próprio Deus conhece o nosso coração. Ele sabe nossas reais intenções, o que passa dentro de nós. Entende? E o cidadão lá que ganhou um talento e não produziu, o que ele fez? Ele enterrou o seu talento. Também teve no final uma palavra para ele. No final. Está escrito aqui. Olha só. No verso 26 de Mateus 25. Para aquele que não produziu, para aquele que enterrou o seu talento, não produziu, não utilizou a habilidade que ele tinha para produzir mais coisas. Olha o que ele recebe aqui, ó. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Olha que diferença. Então, ou você é bom ou você é mau. Não tem meio termo. Ou você é fiel ou você é negligente. Entendeu? Deus trabalha assim, ou é ou não é. Jesus ele diz assim, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, é enrolação. Então tem muita gente que é enrolada porque não é nem sim nem não. Ela quer ter uma terceira opção. Ou é ou não é.
Ou serve ou não serve. Entendeu? Para esse terceiro ele disse, mau e negligente servo. Para os outros dois, qual que foi? Bom e fiel. Olha a diferença. Para dois, recebeu isso aqui. Servo bom e fiel. Para aquele um que não produziu, que enterrou seu talento, ele diz, mau e negligente servo. Só essas palavras aqui, todo mundo está entendendo o que Deus está falando para todos nós. Não é só para você, para todos nós. É para mim, para você, para quem tem humildade de reconhecer que a gente precisa melhorar. Todos nós estamos num nível que temos que melhorar a cada dia. Deus quer esse crescimento. Você é um ser evolutivo. Você pode evoluir, crescer, desenvolver a sua fé e melhorar, sempre melhorando. Tem um hino antigo que fala, sempre melhorando, sempre melhorando e não sempre piorando. Tem gente que está cantando ao contrário já. Tem que melhorar e não piorar. Então pense nisso. Todos nós nascemos com algum tipo de habilidade. E você é responsável diante de Deus pelo desenvolvimento de suas habilidades. Eu sou responsável pelo desenvolvimento das minhas habilidades. E eu quero concluir aqui, para a gente encerrar com oração, um texto quando Paulo encoraja seu filho na fé, o Timóteo. Olha que lindo isso aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não despreze o dom. Quero pegar essa frase aqui, ó. Não despreze o dom que há em ti. Amado e amado ouvinte, cuidado com os apagadores de dom. Aquele tipo de gente que chega para você e diz assim, você não nasceu para fazer isso. Quem te chamou para fazer isso? Entendeu? Quem pensa que você é? Então, cuidado, para você não ser morto, espiritualmente falando, por algo que Deus te deu para você fazer. Se Deus deu algo para você fazer e te deu habilidade para tal, e está te chamando para tal, faça, independente da opinião dos outros. Você tem que ter mais consciência daquilo que Deus te chamou. Você não tem que ir pela cabeça dos outros, você tem que ir por aquilo que Deus falou para você. Deus te deu esse dom, Deus te deu essa habilidade, seja em qualquer área. Mas eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui ministrando uma palavra para liderança religiosa, pensando só em talentos para desenvolver num culto na igreja, por exemplo, no templo, na igreja local. Não, faz parte também, mas não é só isso. Não adianta em 4 paredes eu exercitar o meu dom, mas lá na minha casa é outra pessoa. Nós temos que ser a mesma pessoa. É lá no altar, é no templo, onde você for, você tem que ser a mesma pessoa. Esse é o detalhe. Esse é o negócio. Então não despreze. E Paulo estava alertando ali justamente a Timóteo. Paulo estava estimulando Timóteo a exercitar o seu dom. Então não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas não esqueça de cuidar da tua família, que é a tua primeira igreja, o teu lar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia especial que o Senhor está nos dando. Senhor, que tudo que o Senhor deu a mim e a todos que nos ouvem, dom, habilidades, capacidade, que nós possamos saber utilizar para a glória do teu santo nome. Abençoa a família e as famílias que nos ouvem e te apresento todos os pedidos de oração que chegaram, desde pedidos para cura divina, provisão financeira, pedidos também a bênção para os aniversariantes do dia, que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós. Abençoa a água que nós separamos após seja um remédio espiritual e abençoe todos aqueles que também estão usando o dom da contribuição para semear no nosso ministério, que a bênção da abundância e da prosperidade alcance a todos em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.